Eu tava querendo gravar esse vídeo já há muito tempo. Na verdade, eu queria gravar outra versão dele, que é livros que passam em vários países no mundo. Mas eu estava pensando sobre esse tema, tentando procurar, enfim, aprofundar mais. E eu pensei, por que não focar um pouco aqui no Brasil e mostrar um pouco de livros que se passam nos estados brasileiros? Até hoje a gente sabe que tem uma certa negligência, um certo preconceito contra a literatura nacional. Eu gosto bastante, eu dou sempre mais oportunidades, principalmente quando se passa na região em que eu vivo, que eu sou de São Paulo. Quando a gente lê livros que se passam na região onde moramos, né, a história se torna um pouco mais palpável, porque a gente conhece os lugares citados, né, muitas vezes até a gente já visitou. Então eu trouxe, né, alguns que se passam realmente em São Paulo, onde eu moro, e outros alguns estados brasileiros ao redor. Eu vim trazer e indicar pra vocês e espero vocês pra bater um bate-papo aqui embaixo. Vamos lá, as indicações. A maioria vai ser romance, tá? Porque o foco da minha vida é romance, mas eu tentei trazer um que não seja diferente. E o primeiro que eu vou trazer pra vocês é um nacional que se passa no Rio de Janeiro. Ele tem resenha aqui no canal, faz 3 anos que eu fiz. Quem quiser conferir mais detalhes, eu vou deixar o link da resenha. Mas é o Cadu e Mari da A.C. Meyer. Esse livro, como eu devo ter mencionado na resenha, é um livro clichê de romance. Aquelas histórias pra gente assistir, acompanhar numa sessão da tarde, você lê uma coisa leve, só pra relaxar mesmo. Porém, a história traz temas importantes. Aqui a gente vai acompanhar a história da Mari. Ela é assistente, uma espécie de secretária do Cadu, eles trabalham numa revista e ela sempre, né, teve uma quedinha pelo chefe dela. Só que ela nunca tinha autoestima suficiente pra acreditar que em algum momento da vida ele pudesse olhar pra ela com outros olhos, então ela sempre manteve esse amor platônico dentro de si. Algumas reviravoltas começam a acontecer no meio da história que acabam meio que aproximando a Mari e o Cadu e ele começa a olhá-la de outra forma. Só que a Mari, ela não se encaixa nos padrões em que a alta sociedade define como mulher alta, bonita, magra e tal. Mas o Cadu a observa e fala, mas gente, essa mulher é uma gata. Ela é linda, ela é cheia de curvas. E ele, não sei, dá um estralo e ele começa a enxergar ela de forma diferente. E claro que os dois começam a se envolver. A Mari não tem uma boa autoestima, saber que ela não se encaixa nesses padrões da sociedade. E pra ajudar, piorar essa autoestima dela, ela sofre lá nos serviços dela, porque as pessoas que trabalham com ela, né, ficam zoando da aparência dela e tal. Então a bichinha já não tem muita autoconfiança. Enfim, esses são um dos motivos que os dois têm que enfrentar, tá, ao longo do desenvolvimento do romance deles. Mas o falatório de como ela é assistente do Cadu, tá namorando por interesse e tal, pelo menos pela parte dela. É um tema clichê, mas é gostosinho de acompanhar, fofo, tá muito fofo, parece que é um conto de fadas. É um livro leve, pra quem realmente estiver procurando uma história leve e romântica de se inspirar e terminar o livro com um sorriso no rosto. O próximo livro que eu venho mencionar aqui pra vocês é o Alina, da Emília Lima. Ele se passa na Bahia, só que especificamente há mais de 500 anos atrás, porque ele vai abordar a colonização no Brasil. Esse é o pano de fundo da história em que o Brasil está sendo colonizado, em que a escravidão e o modo como os senhores tratam os escravos, tem senhores ruins, senhores bons. E aqui vamos acompanhar a história da Lina. O livro inicia quando ela tem uns 12 anos e ela se apaixona por um rapaz, por um homem casado de 24 anos, com o dobro da idade dela. Porém, esse amor é correspondido a princípio, mas como ela é muito nova, o Pedro, esse rapaz, né, deixou quieto, já que ele é casado e a menina é muito criança, deixou quieto e os anos foi se passando. Quando ela se tornou moça, lá com 16, 17 anos, que ela tava contendo aquela paixão dentro de si, ela viu que não ia dar certo, ela fala, quer saber, eu vou tomar o rumo da minha vida e vou me afastar porque eu não consigo esquecer esse homem, não consigo me desapaixonar. E ele nunca mais sumiu. Mas aí acontece umas coisas, né, entre eles, né, os dois convivem juntos, porque ela é filha do senhorio, a quem o Pedro trabalha, então eles se veem sempre, enfim, acaba acontecendo o que vocês imaginam, eles acabam se envolvendo. Enfim, o livro tem várias reviravoltas. Eu não fiz uma resenha aqui no canal, tá, eu fiz uma resenha pelo Instagram, vou ver se consigo deixar o link pelo Instagram. Particularmente, eu tenho alguns problemas com esse livro, eu citei alguns na minha resenha, vou deixar pra vocês verem, já citei algumas tags também. Mesmo assim, pela parte da ambientação, se tratar na Bahia, na colonização, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, fica aqui uma indicação. Porém, não é tão aprofundado, tá? Porque o livro é muito curto e a autora, ela foca bastante no romance, na jornada da protagonista, então ela não se aprofunda tanto, porque é uma indicação pra vocês. Próximo livro que eu vou indicar pra vocês, eu li há mais de 2 anos, tá? Também é uma literatura nacional, só que esse se passa em Santa Catarina, que é O Garoto dos Olhos Azuis, da Raíza Varela. Esse livro aqui, na época eu tinha lido
em conjunto com a Bárbara. O canal dela deu uma parada agora. Foi uma experiência que eu lembro que tinha casado com muitas emoções e muitos debates entre nós duas. É que a gente vai contar a história da Bárbara. Ela é uma moça que desde criança, desde pequena, ela tem um sonho com casamento. E se casar, ter aquele casamento dos sonhos. Até que chega uma oportunidade dela se casar e ela tem uma decepção, um balde de água fria. É a maior decepção da vida dela, juntamente com o maior sonho, a maior decepção da vida dela. E com isso, ela se sente totalmente decepcionada, desgostosa da vida. E ela resolve ir morar com o irmão dela, juntamente com os amigos, na casa dele, passar um tempo pra tentar esquecer, pra tentar seguir a vida em frente, porque realmente o baque foi forte. Pra quem tem um sonho desses, né, que é um dos melhores dias da vida de todas as pessoas. Só que vivendo nessa casa, ela tem que, né, conviver com alguns homens, que é o irmão e alguns amigos, entre choros e potes de sorvete, que ela, né, se afunda dentro pra tentar se reanimar. Ela acaba conhecendo um dos amigos do irmão dela. A princípio eles têm uns embates assim, né, não se dão muito bem e tal, mas eles acabam se aproximando, se apaixonando. Porém, ela tem um passado, que é esse garoto dos olhos azuis, que ela nunca esquece. Ela não sabe se ela vai revê-lo algum dia. E de vez em quando ela tem os flashes que ela se lembra dele, mas ela está conhecendo esse rapaz, que é amigo do irmão dela, e ela fica assim. Essa história vai levando essa premissa de superação. Tem vários plot twists, tá? Principalmente no final. Algumas coisas que a gente não espera que acontece. Uns drama bem de novela. Mas eu vou deixar o link aqui pra vocês conferirem mais, porque, gente, eu realmente não lembro de tantos detalhes, só lembro da premissa, tá? Se vocês querem conferir um pouco mais, acho que tem um vlog. Eu dou um pouco mais da minha opinião, não tem spoilers, não se preocupa, vocês podem ver. Mas fica uma indicação pra quem quer conhecer um pouco mais de uma ambientação que se passa em Santa Catarina. Agora vamos viajar para Minas Gerais com o 13 da FML Piper. Esse livro também já tem resenha no canal, eu li ele já há mais de um ano, eu li ele em 2019, deixa eu ver se eu anotei. Há 2 anos, mais de 2 anos, na verdade. Também não vou entrar tanto a fundo, porque se tem resenha, é sempre bom vocês conferirem mais detalhes. Aqui vamos conhecer a história da Rebeca. Ela tem uma índole um tanto duvidosa, tá? Mas vou deixar pra vocês conferirem o que acontece na vida dela pra ter essa índole. E ela é uma pessoa totalmente descrente de qualquer tipo de fé, de qualquer coisa. Até acontece uma situação na vida dela, tá? No começo do livro, em que uma vidente lê o futuro dela e fala que o amor da vida dela vai ser o 13º namorado dela. Por isso, 13. Imagina, gente, não crê em nada, você não acredita em nada, chega uma pessoa e fala, ó, 13º corte da sua vida vai ser o homem da sua vida. Você já pensou? Teria que passar por 12 pessoas pro 13º dar certo. Ai, muita decepção, gente. Eu ficaria injuriada e que eu não creio mais em nada mesmo. Claro que, inicialmente, ela não acredita. Ela fica... Parece, minha filha, tem mais o que fazer do que ficar acreditando nessas coisas. Ela segue com a vida dela. Acontecem os contratempos que colocam a vida dela, né, meio que em perigo. Pra resumir, ela vai, sim, conhecendo pessoas. Só que quando chega no 12º... ela conhece 2 pessoas ao mesmo tempo e ela fica nesse impasse. E ela não sabe qual desses 2 vai ser o 13º e, respectivamente, o amor da vida dela. E a gente fica o livro inteiro nesse questionamento. A gente meio que já sabe, tá? Quem vai ser, mas a protagonista, a Rebeca, não sabe. E a gente fala, ai, minha filha, pelo amor de Deus, cuidado pra não fazer escolha errada. Talvez alguém fique assim, mas é um triângulo amoroso, mas dá a entender, assim, com quem que é a pessoa que ela tem que ficar. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, caso vocês queiram conferir mais detalhes, tá? Porque já faz mais de 2 anos, também não lembro de tanto. Eu lembro só por cima. Mas eu lembro que é um livro que eu gostei. E agora vamos partir para São Paulo, que é o estado onde eu moro. Deixei os 2 por último, né, pra indicar justamente onde eu vivo, que é o Padma, da Kelly Ramizo. Esse livro eu li o ano passado, tem um bate-papo meu com o da minha cunhada, que nós lemos esse livro. Ela é o primeiro que eu li depois, tá, por indicação dela, mas gravei um bate-papo com ela, quem quiser conferir, vou deixar aqui pra vocês verem. Mas eu li esse livro com a Jéssica Lopes, na época do canal da Jéssica Lopes, e vamos acompanhar a história justamente de uma Jéssica, uma personagem também chamada Jéssica. Ela é uma moça de 17 anos, muito bem de vida, modelo. Então, no começo do livro, ela está em outro país, né, fazendo suas fotos, suas apresentações e tal, expondo a figura dela. Só que ela está com saudade da família dela, saudade de casa. Ela vive somente com um chofer, um homem responsável por ela. Ela tá cansada, ela quer matar a saudade da família, da mãe, da avó e tal, dos amigos. E ela resolve voltar pra casa dela, voltar pro Brasil, voltar pro São Paulo. Esse chofer até que fica meio assim, porque ele tem uma quedinha por ela, e fala, não, vou ficar aqui, né, não quer perder a oportunidade de conquistar ela, mas ela, não, quero voltar, vou voltar, meu filho, porque eu não aguento ficar longe da minha família. E eles voltam. E lá em São Paulo, ela acaba conhecendo o Beto. E o Beto, gente, é tudo o que uma mãe e um pai não quer pra sua filha. Ele é um cara... ele mexe com coisa errada, totalmente perigoso. E no começo ela não faz ideia de onde que ela tá se metendo, só que os dois têm uma atração muito forte. O Beto não é um tipo de crush que eu admiraria, tá?
porque apesar deles se gostarem muito, eles têm um defeitinho bem grave que eu pontuei no bate-papo, tá? Então confira lá se vocês quiserem saber um pouco mais antes de ler. Eu me senti em casa quando a autora relatava os caminhos que eles passavam, as rodovias, sabe? Eu lembrava porque eu já morei lá no centro, então já passei muito por lá. E todo aquele clima chuvoso de garoa de São Paulo, sabe? Meio nebuloso. Nossa, gente, eu me senti lá junto com eles, sabe? Na ambientação. Os livros da Kelly Rami geralmente têm um toque místico, tá? Eu li outro livro dela que é o Morgenstern, também tem aqui no canal. Eu só não trouxe ele porque eu não lembro onde que ele se passa, tal. Procurei e não achei. Mas eu vou deixar esse aqui pra quem quiser conhecer a história. Ou aqui embaixo, porque se não couber nos cards, que é só 5 que cabe, eu deixo aqui embaixo, tá? Mas eu gostei ainda mais do Morgenstern. Então fica a indicação aqui do Padma pra quem quiser ler livros ambientados aqui em São Paulo. Traz alguns temas polêmicos, tá? Com um toque místico. E vamos para o último, que não é romance pra quem não gosta, que é o Casamento do Victor Bonini. Esse livro também se passou em São Paulo. Ele eu li recentemente, eu li o ano passado, 2020. E aqui vamos acompanhar a história do casamento do Plínio e da Diana. O livro inicia justamente com o casamento deles, porém acontece uma tragédia. Acho que pela capa já dá pra vocês saberem, acontece um assassinato no casamento. Não vou falar com quem, porque demora pra revelar, então pode ser spoiler. Todos os personagens têm motivos pra ter matado essa pessoa. Também essa pessoa, assim, fala demais, né? Dá bom dia cavalo. E a gente acaba falando, ai meu Deus do céu, dá motivo pra todo mundo querer mal dessa pessoa. Eu gostei bastante desse livro, foi o primeiro e por enquanto o único livro do autor que eu li. E eu gostei da jogada que ele fez, tentando nos enganar ao longo da história. Também gostei da ambientação, ele citou vários lugares onde passavam as investigações que eu já fui, que eu já passei, então eu consegui imaginar bem. Então me deu aquela nostalgia de quando eu era solteira, de quando eu morava lá em São Paulo. E no final eu achava que eu ia adivinhar, mas não. Olha, que cagada, viu? É a última pessoa que eu imaginava. É a última pessoa que eu imaginei que poderia ser. Esse é a única indicação de trilha que eu trouxe pra vocês na ambientação aqui no Brasil. Tem resenha aqui dele, que eu vou deixar aqui pra vocês conferir se vocês quiserem saber um pouco mais de detalhes, tá? Não vou ficar falando tanto, porque todos esses livros que eu falei pra vocês, eu tenho vídeos aqui, tá? Se eu for fazer uma resenha de cada um, vai ficar 1 hora. Eu queria trazer mais livros, mas não consegui encontrar os lugares onde eles passavam. E eu gostaria de saber quais livros que vocês leram que se passa aqui no Brasil e o que vocês lembram, tá? O estado. Queria que vocês me indicassem pra mim colocar na minha lista também, pra mim ler futuramente, os livros e os lugares, tá? Porque eu gosto de ler livros que se passam aqui nos estados brasileiros. Me sinto mais em casa. Vou deixar o link de compras deles aqui, caso vocês se interessem. Também vou deixar nas redes sociais pra vocês me seguirem, pra gente combinar leituras conjuntas, pra gente saber um que o outro tá lendo, pra gente trocar opiniões. Eu amo conversar com vocês sobre livros, lá pelo Instagram principalmente, gente. Eu amo quando vocês me chamam, enfim, pra debatermos, pra conversar qualquer coisa. Eu espero que vocês tenham gostado do tema do vídeo e aguardo vocês pra conversar aqui embaixo. Até o próximo vídeo.